A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com o Padre João Júnior. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral e de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus está diante de uma tomada de decisão muito importante. Escolher aqueles que seriam os primeiros continuadores de sua missão, aqueles sobre os quais ele alicerçaria a sua igreja, de modo que o poder da morte não pudesse vencê-la. Seu procedimento é exemplar. Ele se retira à montanha para rezar. Montanha, como já vimos, é lugar de encontro com Deus e representa também desafios. Ele se coloca diante de Deus antes de tomar uma decisão, antes de fazer sua escolha. Ele nos ensina com esse gesto a rezarmos sempre quando estivermos diante de alguma decisão. Ensina a colocarmos nas mãos de Deus nossas escolhas, procedimentos, enfim, nossas ações, principalmente quando a vida de outras pessoas dependem destas. Depois de uma noite em oração e em retiro, Jesus escolhe dentre seus inúmeros discípulos aqueles que iriam segui-lo mais de perto. Escolhe os 12 e lhes dá o nome de apóstolos. Temos aqui a diferenciação entre apóstolos e discípulos. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Outro dado importante dessa escolha é a característica de cada um dos seus escolhidos. Lucas diz o nome e um complemento de cada um. Nesses dois aspectos, podemos perceber que não eram pessoas semelhantes. Jesus escolhe pessoas bem distintas uma das outras, cada uma com a sua particularidade e individualidade, mas com um objetivo comum: anunciar o reino de Deus e colaborar na sua edificação. Esse dado mostra que o chamado que Jesus faz para segui-lo é estendido a todos indistintamente. A diferença estará na resposta e no procedimento de cada um. Isso acontece também conosco. Todos nós fomos chamados, porém respondemos de modo diferente. Uns abraçam com empenho a missão, outros nem tanto. Outros são indiferentes e outros chegam até a traí-lo por causa de outros objetivos. Aqui eu vos pergunto: em qual desses procedimentos nós nos enquadramos? Depois da escolha, ele desce da montanha com os 12 e para a planície, diante da multidão que os aguarda. A planície tem também seus significados simbólicos. Na planície podemos avistar mais de longe as coisas. Temos uma visão mais ampla da situação e da conjuntura. Jesus não quer que seus discípulos tenham uma visão limitada da missão. Ele não quer que tenhamos uma visão míope da igreja, nos fechando a pequenos grupos, territórios ou ideologias, como se a igreja apostólica fosse restrita a determinados territórios, situações, pessoas ou doutrinas. A planície significa os horizontes iluminados da missão. E qual é essa missão? A missão está configurada na multidão que os aguarda nesta planície, nesse campo de ação.
É gente que passa pelos mais diversos tipos de necessidade, de carência material e espiritual. São pobres, doentes, possuídos pelo demônio, etc. Assim são apresentados aos apóstolos o seu campo de ação e os sujeitos dessa ação. Essa apresentação serve também para nós reavivarmos o nosso compromisso cristão de discípulos missionários. Somos igreja para ir ao encontro de nossos irmãos que sofrem e fazer algo para erradicar ou diminuir seu sofrimento. Se assim não for, esvaziamos nosso batismo e o nosso ser cristão. Que os apóstolos, sobretudo São Simão e São Judas, que hoje celebramos, nos ajudem a percebermos, a perseverarmos na fé, na missão eclesiológica e mantermos sempre nossa fidelidade a Cristo e à sua Igreja, que também é nossa. Hoje nós continuamos com a nossa festa em louvor a Santa Rita de Cássia e a sua presença é muito importante nessa celebração eucarística, hoje, às 19 horas. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Temos um momento devocional às 18 horas e te aguardamos para rezar, louvar e agradecer a Deus por todas as coisas boas que Ele tem feito por cada um de nós e por continuar suscitando no meio do povo sacerdotes, missionários, aqueles que estão dispostos a se doarem pelo serviço ao reino de Deus. Venha celebrar conosco. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A palavra